que vocês estão? Joia? Gente, saudades, né? Tudo que eu posso dizer. Meu Deus, enquanto eu vou preparando as aulas aqui, vai me dando uma agonia. Porque, gente, como seria bom dar essa aula pra vocês. De verdade, como seria sensacional eu estar em sala de aula com vocês. Sério, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como, meu pai, que eu não posso dar essa aula para aqueles meninos maravilhosos do nono ano nesse momento, meu Deus. Mas enfim. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. É, Como eu sei que esse conteúdo ele gera muita polêmica, eu vou abrir um fórum de dúvidas, certo? E aí vocês podem ir lançando as dúvidas lá. E mesmo que eu não. E não precisa ser no dia da aula, tá? O legal do fórum é esse, ele vai ficar aberto durante um tempo lá. E aí, por exemplo, você tá de madrugada, surgiu uma dúvida sobre o conteúdo, certo? Aí você pode ir lá na plataforma na hora e me mandar a pergunta que eu dou um jeito de responder pra você. Beleza? Vai ser o nosso combinado. Gente, vocês estão de parabéns porque vocês são a turma que mais participa das minhas aulas. Então, assim, eu acho que o lance da plataforma, de abrir o fórum de dúvidas na plataforma, vai dar liberdade para vocês perguntarem ainda mais coisas em relação ao contexto, em relação à construção do movimento artístico, porque esse movimento artístico que a gente vai estudar, ele se passa justamente por causa das questões religiosas. Ele se construiu a partir da religião, né? E não foi de qualquer religião, gente, foi do cristianismo, tá? Então, assim, ele é um assunto polêmico, ele é um assunto que muita gente entrava, mas ele é um movimento artístico tão bonito, tão devoto ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo, ele também é um movimento tão triste. Cara, eu queria muito, vocês não têm noção do quanto eu queria estar em sala de aula com vocês nesse momento, certo? Bom, a gente vai utilizar o livro na página 26, certo? Que fala o Barroco no Brasil, certo? Mas antes, não adianta eu falar do Barroco no Brasil se antes eu não explicar para vocês o que é o Barroco, concorda? Então, gente, o que foi o Barroco? Ai, meu Deus. O Barroco, gente, ele foi um movimento artístico e literário, ou seja, ele se manifestou na música, se manifestou na pintura, na arquitetura, na literatura, no teatro, ele se manifestou em todas as esferas da arte, certo? Sendo que as mais pesadas foram arquitetura, escultura e literatura. Tanto que na literatura, gente, ano que vem, vocês vão tirar mais ou menos um bimestre e meio só para estudar barroco, tá? E cai em prova de vestibular e cai no PAS da UNB também. Então prestem bastante atenção porque eu vou passar para vocês as noções iniciais do que é o barroco, tá bom? Então, gente, olha só. O barroco ele é um movimento marcado pela dualidade. Dualidade te lembra o quê? Dois. Então, o barroco, gente, os artistas do barroco, eles tinham muito medo do inferno, certo? Eles queriam, cara, eles morriam de medo do inferno. A Igreja Católica naquele período se valia de um poder muito grande, de um tribunal próprio chamado Tribunal da Santa Inquisição, tá? E através desse tribunal próprio, gente, eles condenavam pessoas à morte pelas maneiras mais variadas, isso aí vocês já sabem, certo? Então, tipo assim, as pessoas tinham muito medo de ir pro inferno. Muito, elas morriam de medo de ir pro inferno. Só que tudo que elas queriam fazer, que dava prazer para elas, era pecado. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tudo que eu gosto de fazer vai me levar pro inferno. Vocês já pensaram a cabeça dessas pessoas de 500 anos atrás que não tinham a ciência, que não tinham a tecnologia e que eram obrigadas a acreditar naquilo que era falado nas igrejas porque não existiam escolas? Pensa aí, gente, era isso que acontecia. Olha só, essas pessoas, gente, elas viviam numa realidade tão pesada, de uma religião tão cruel, que eles morriam de medo de ir para o inferno. Então, assim, a devoção deles à religião fez surgir o movimento do barroco. Por quê? Cara,
Se Cristo se sacrificou numa cruz para poder salvar as pessoas, então quais são os sacrifícios que eu tenho que fazer para alcançar o céu? Era esse o maior questionamento do Barroco, sabe? Ai, gente, amar uma pessoa é algo lindo, certo? Mas se você se apaixona por uma pessoa e toca o corpo dessa pessoa antes do casamento, é pecado. Então, tipo assim, as paixões daquela época que geravam beijos, esses beijos, gente, eles geravam missas e geravam condenações dependendo de quem eram as pessoas envolvidas nisso, sabe? Aquelas paixões platônicas, aquelas cartas de amor, aquelas histórias de amor impossíveis, elas são todas do Barroco, sabe? Mas mais do que isso, quando o Barroco vai para a literatura, ele acaba atravessando, transpassando o caráter do ser humano. Porque nós sabemos, porque até hoje nós somos assim. Nós deixamos de fazer muitas coisas na frente das pessoas, mas por trás a gente faz. Certo? Então a gente sabe, nós somos assim. Quando o bicho arrocha, a gente opta pela mentira. Certo? Poucas pessoas falam a verdade na hora que o negócio arrocha mesmo. Vai negar até a morte, até não ter outra alternativa que não seja falar a verdade. É assim que a gente é como ser humano. E o Barroco, ele questionava isso. Mas, gente, e a honestidade das pessoas vai para onde? Adianta você ser honesto na frente dos outros e desonesto quando ninguém tá olhando? Adianta? Adianta você ir para a igreja, ir para a missa e fazer todo aquele sacrilégio, sendo que quando você chega em casa você vai falar mal do seu vizinho, você vai falar mal da sua parente, você vai falar mal da menina da rua que tá de short curto? Ei, rapaz, não adianta não. Entendeu? E o Barroco questionava muito, muito isso. Então pensa aí, gente, a gente em sala de aula, as questões morais, as questões éticas que a gente ia levantar na discussão só dentro da estrutura do Barroco, que é sensacional, tá? Inclusive o maior poeta do Barroco que a gente tem, ele é um padre, é o Padre Antônio Vieira, tá? Que escreveu um sermão chamado Sermão da Sexagésima. Gente, é sensacional, é sensacional. Porque ele fala que a caridade ao próximo, se ela servir para alimentar o seu ego, ela não serviu de nada. Que o dízimo que você dá na igreja, que a oferta que você dá na igreja, se ela serviu para mostrar que você tem mais que o próximo, não serviu de nada. Porque não foi de coração, não foi verdadeiro. Que o cristianismo tem que ser verdadeiro, que a religião tem que ser verdadeira. Porque se ela for só por aparência, você está no inferno. Agora, ai gente, pensa, só de imaginar eu já fico louco assim, porque com vocês em sala de aula isso ia render muito, mas muito mesmo, certo? Mas enfim, o Barroco é esse movimento, tá? Ele é um movimento da dualidade, ele é um movimento que questiona o caráter das pessoas, ele é um movimento que coloca a balança entre aquilo que é bom para você e aquilo que é bom para o próximo, o seu amor verdadeiro e o seu amor ao próximo. Ele questionava os casamentos arranjados porque não havia amor, o que fazia as pessoas se casarem era o dinheiro. Então, gente, ai meu Deus do céu, como eu queria estar com vocês. Sério. Então vamos lá, vamos pegar o livro, né? Vamos parar de saudosismo e vamos para a prática, beleza? Gente, eu vou pular aqui a correção da atividade, porque são respostas pessoais, e depois eu vou fazer esse quadro da número 2 especialmente com vocês, tá? Mas vamos lá. O Barroco no Brasil, beleza? Vou começar a leitura aqui. E aí depois vocês vão fazer pra mim, pra casa, a página 28, beleza? Então vamos lá. Acompanha a leitura, porque se precisar, gente, aí vocês fazem uma grafação aí nos termos que forem essenciais no texto. Conto com vocês. Vamos lá. O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século XVIII. Os colonizadores portugueses difundiram o barroco ao levar os seus artistas para as novas terras descobertas. Como Salvador foi a primeira capital do Brasil, concentrando-se riqueza do período no apogeu do açúcar, tornou-se o centro do comércio com a metrópole Portugal.
e por isso detém enorme patrimônio artístico desse período. O mesmo aconteceu com Recife, que foi um importante centro de negócios, propiciando o desenvolvimento da cidade, e são dessa época as construções barrocas mais significativas, que ainda testemunham o período da riqueza na capital pernambucana, como a igreja de São Pedro dos Clérigos. Gente, Salvador, tem uma parte de Salvador que é tombada pelo patrimônio imaterial pelo patrimônio universal da humanidade, tá? Imaterial não, pelo patrimônio material, que é físico, né? E assim, perdão, cara, vale muito a pena vocês pesquisarem na internet qual é a parte barroca de Salvador, tá? E em Recife, a gente tem uma parte inteira, tanto de Recife quanto de Olinda, que é colado, tá? As duas cidades são coladas, que é tombada também. E especialmente em Olinda, gente, cara, as ladeiras de Olinda são todas no estilo barroco. É muito bonitinho. É muito bonitinho. E a gente tem Pirinópolis, bem aqui perto também, que é do estilo barroco, tá? Que se tudo der certo, uma hora a gente conhece. Tá bom? Vamos lá. Já pode pegar aí o lápis para grifar, certo? A continuação aqui do parágrafo. Ó, o barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. Grifa isso daí para mim, gente. Ó, o barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. O exagero das linhas, das curvas espirais, nas construções ricas e exuberantes, acentuava a ideia do poder absoluto da igreja e do Estado, que controlava a produção artística. Lembra que eu falei no começo da aula que a igreja detinha muito poder? Ela tinha um tribunal próprio? Pois então, isso aparece no tamanho das igrejas barrocas, tá? Na quantidade de ouro que era utilizado, na riqueza de detalhes, na beleza dos detalhes. Beleza? Nas regiões esquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, encontram-se suntuosas igrejas barrocas, com trabalhos com relevos feitos de madeira, recobertos com finas camadas de ouro, ornamentadas com belíssimas talhas, elaboradas esculturas, pinturas no teto, que dão a ilusão de profundidade, relevo e movimento. Gente, nesse parágrafo aqui em cima, nesse espaço que sobrou aqui, nem dá pra ver, né? Nesse espaço que sobrou aqui, ó, entre o parágrafo e a linhazinha, vocês vão colocar aí pra mim, ó, aleijadinho. Beleza? Pode colocar aí, aleijadinho, ok? Que é o nome de um dos artistas do barroco / rococó no Brasil. Beleza. As imagens religiosas feitas em madeira, pedra, sabão e argila, às vezes eram pintadas com uma espécie de tinta à base de óleo ou com têmpera. Algumas estátuas tinham um pequeno cofre no corpo que servia para contrabando de ouro e eram chamadas Santos do Pau Oco. Santos do Pau Oco, gente, olha de onde é que veio a expressão. Do barroco. Precisa explicar alguma coisa? Não precisa falar mais nada, né? Tá bom, beleza. Continua, gente. Os artistas desse período eram artífices ou artesãos e tinham múltiplas habilidades. Ao mesmo tempo eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes da construção. Muitas obras barrocas são anônimas e não se pode precisar quem foi o autor. Por quê, gente? As pessoas faziam como forma de devoção. Lembra que havia a cobrança da indulgência, que era pagar em ouro pelo perdão do pecado? Então, algumas dessas pessoas faziam essas obras já na indulgência. Então, muitas obras, muitas igrejas, muitas construções não têm o autor. Por quê? Porque, na verdade, já era um pagamento por algum pecado que ele tinha cometido. Beleza? Vamos lá. Entrar numa igreja ou numa edificação barroca, em primeiro lugar do Brasil, é um prazer estético e espiritual insuperável. Ali está o testemunho de uma época em que homens persistentes, dedicados e caprichosos, talentosos, atormentados e conduzidos pelas forças religiosas. Gente, grifa esse parágrafo para mim. Esse parágrafo não, perdão, essa frase, ó. Ali está o testemunho de uma época de homens persistentes, dedicados, caprichosos, talentosos, atormentados e conduzidos pelas forças religiosas, tá? Grifa esse pedacinho para mim porque ele é muito, muito importante, porque ele é a essência do barroco,
tá bom? Vamos lá. Eles começaram a construção de uma arte que fala do espírito miscigenado do povo brasileiro. Ok. Ó, aí tem aqui uma igreja em Ouro Preto, essa igreja, se não me engano, tá? E aí, continuando. Respeitosamente, admiramos a maestria desses artistas e agradecemos a ele a herança de valor cultural incalculável. Entre os maiores artistas do Barroco está Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Por isso que eu pedi para vocês marcarem lá em cima, tá? Nascido por volta de 1738 em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais. Sofreu durante anos uma doença que atrofiou seus membros, deformando seu corpo. Mas essa tragédia não o impediu de produzir obra magnífica. Morreu pobre e cego em 1814. Porque a igreja, gente, ela entendia que essas produções artísticas, elas tinham um valor para a pessoa no céu, não na terra. Por isso ele morreu pobre. Tá bom? Galera, ai meu Deus, como eu queria estar com vocês. Sério. Gente, olha só. Tem aqui na página 28 o conceitue, né? Ampliando conhecimento. Então vocês vão colocar para mim o conceito das seguintes palavras, tá? Clérigos, cinzel e barroco, tá? Essa é a atividade de casa de vocês, tá? Façam essa atividade com carinho, com cuidado, beleza? E pesquisem, gente, obras do barroco, tá? E aí vocês vão ver que o barroco ele tem a dualidade na pintura, aparece no jogo de luz e sombra, aparece na expressão de dor, mais de entrega, certo? Ela aparece muito na temática religiosa, especialmente na religiosa católica, porque a Igreja Católica nesse período passava por uma forte crise na Reforma Protestante, tá? E é isso. Gente, olha, eu não tenho como agradecer vocês pela turma que vocês são. Sério. Porque assim, algumas semanas atrás eu realmente não estava muito legal. Eu estava passando por vários problemas pessoais, certo? Não só devido à quarentena, algumas outras coisas aconteceram entre a família, entre amigos, que me deixaram muito baqueado. E quando vocês percebem esse tipo de coisa, e vocês mandam uma mensagem, seja pelo chat, seja pelo WhatsApp, cara, eu me sinto muito querido. E tem uma frase que eu sempre falo sobre ser professor, né? Sempre vai valer a pena. Sim, gente. E é por causa de vocês. Por causa de vocês, cada um de vocês, que sempre vai valer a pena. Tá bom? Gente, tem outra coisa. Off, muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Agora tá na hora de vocês fazerem uma coisa por vocês mesmos. Gente, Enem. Olha só. Eu acho muito importante que vocês façam o Enem. Muito, muito importante. Eu sei que o Luiz, por exemplo, já fez ano passado. E esse ano ele vai fazer de novo. Eu recomendo vocês, gente, a irem, a sentirem a pressão do que é a quantidade de conteúdo do Enem, a sentirem a prova, a ver como é que é passar 4 horas lá resolvendo questões ou vendo conteúdos que vocês nunca viram antes, mas também muitos conteúdos que vocês já viram, porque boa parte do Enem, na verdade, é do ensino fundamental, certo? Como vocês já têm aulas de física e química, vocês já terão uma boa base para poder construir nota nesses quesitos, certo? E tem a redação. Gente, busquem como é que a gente consegue fazer o Enem. Façam por mim. Olha, eu tenho um grupo de alunos nesse nono ano. Cara, vocês são sensacionais. E eu acho que o Enem, ele é a porta de entrada para a profissionalização do ensino superior de vocês. Vocês não podem perder essa chance, sabe? Se preparem, porque ano que vem vocês podem fazer o PAS na UNB. E aí, ao final do 3º ano, vocês vão fazer o Enem, vão disputar vaga com o Brasil inteiro. Então, quanto mais vocês estiverem preparados, melhor. Eu não estou pedindo para vocês fazerem porque a escola está me pedindo, qualquer coisa tipo. Não, eu estou pedindo porque eu acredito em vocês. Porque eu sei qual é a turma que eu tenho dentro daquele nono ano. E eu sei que eu tenho alunos ali que vão conseguir tirar 400, 500, 600
nas provas do Enem e eu vou ficar... Nossa, eu não vou caber em mim de felicidade. Gente, sério, dê um jeito. Se precisar de ajuda em como fazer a inscrição do Enem, me procura que eu ajudo vocês nesse sentido. Tá bom? Olha só, para quem a nota não vai valer a peso, como é o caso de vocês que vão fazer a prova como experiência, o Enem tem o valor cortado pela metade, tá? E em alguns casos, se você tiver um relatório social, você consegue fazer de graça. Então, gente, eu sei que tá difícil por causa da quarentena, eu sei que tá difícil por causa de uma infinidade de coisas, mas se vocês puderem fazer o Enem, gente, façam, de verdade. É o meu pedido para vocês, tá bom? Gente, não esquece de fazer atividade de casa, beleza? Super beijo para vocês. Muito obrigado por serem quem vocês são, por cuidarem de mim. E gente, cuidem da família de vocês. Os casos de coronavírus na nossa cidade estão aumentando e eu desejo encontrar todos vocês super bem ao final disso tudo, tá bom? Beijo!